coração do rei ao coração de Deus. Nós muitas das vezes temos que começar a nos esvaziar, começar a ver que decisões estamos tomando para não sair da presença do rei. Porque a presença do rei é o que traz toda a estrutura para a nossa vida. É o que nos guia desde o nascimento até a morte. Quando nós não estamos mais na presença do rei, tudo na nossa vida começa a ficar difícil. Tudo começa a fechar. As portas começam a fechar. Quando nós não estamos mais na presença do rei, tudo que nossos projetos, os nossos planos não começam mais a dar certo. Vasti, ela só era rainha porque ela tinha um rei Assuero. Foi ele que colocou ela no lugar da rainha. Tem posições que nós estamos hoje porque foi Deus que permitiu, através das nossas escolhas. No livro de Esther nós vamos ver que, independentemente da nossa estrutura familiar, as nossas escolhas têm um peso de vida ou de morte. A rainha Vasti, ela tinha todos os servos em volta dela para fazer o que ela queria, o que ela bem entenderia. Mas apenas uma pessoa, ela tinha que ser submissa ao rei. Deus nos dá tudo: dá saúde, dá uma casa, dá trabalho, dá marido, dá esposa, dá filho. Nós temos apenas que ser submissos à sua vontade, porque a vontade do rei nos traz vida e vida em abundância. Quando a rainha Vasti decidiu recusar o chamado do rei, o rei ficou triste. Só que naquela época, uma ordem dos medos e persas, ela não poderia ser revogada. Quando ele disse, não entre mais na minha presença, depois ele se arrependeu. Mas não podia mais ser revogada. E aí iniciou o plano de Deus para a salvação dos judeus. Tem situação que Deus está te chamando para a salvação, seja sua ou seja da sua família. O início ruim não determina o teu fim. O início ruim de Esther, que era uma ex-escrava, que não tinha pai e não tinha mãe, tinha uma estrutura familiar completamente desordenada, não determinou o fim dela. A situação que você está passando hoje não determina o seu fim, a não ser que seja alinhado a 3 coisas, que nós vamos ver aqui. Tinha 3 características de Esther, que nós como cristãos, se nós alinharmos ela à nossa vida, nós vamos prosperar e prosperar nos nossos caminhos. Deus está falando hoje que a tua estrutura, seja ela pura, ou seja ela em pecado, seja ela na presença de Deus, ou seja ela fora de Deus, quando Ele te chama, não vai determinar o teu fim. Basta apenas que você diga sim. Eis-me aqui, Senhor. Que Ele começa a organizar tudo na tua vida. Porque Ele escolhe os que não são para ser. Ele capacita os fracos para se colocar, para chegar ao local de rei e de rainha. Deus está te chamando. Seja qual for a tua estrutura, para você estar numa posição de rei ou de rainha. Mas você precisa, primeiramente, começar a se esvaziar de si e a dizer, Deus, eis-me aqui. Eu não vou ficar me distraindo com os banquetes do mundo. Eu não vou ficar me distraindo com o que o mundo tem a me oferecer. Mas eu quero estar dentro do teu palácio, na tua casa, te servindo. Porque a rainha Vasti, ela não quis ir ao banquete do rei, mas ela estava dando banquete para as mulheres à custa do dinheiro do rei, à custa da benevolência do rei, dentro do palácio do rei. Nós às vezes não queremos Deus, mas nós desfrutamos da saúde, da paz, da casa, do alimento,
Mas hoje chegou o dia de você deixar de ser Vasti e começar a ser Esther. Deixar de ser uma igreja apostata, que não quer a presença de Deus, mas ser uma igreja submissa e fiel ao Rei. E dizer: Senhor, me ensina a ter fé. Me ensina a aumentar a minha fé, porque eu estou aqui para te servir. Em nome de Jesus. Continua, Gabriel, no versículo 7, por favor. Até onde? Do versículo 7 até o 9. Mordecai levou consigo a sua primeira Hadassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados do rei Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou delas e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela um tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Amém. Quando o rei começou a procurar uma moça boa, de boa aparência, tinha mais de 400 moças naquele local. Mais de 400 queriam estar na presença do rei. Mas Esther aqui tinha qualidade ideal para o rei. Deus está capacitando cada um que tem aqui com qualidades ideais para servir ao seu chamado. Deus capacita cada pessoa com raridade, com joias, com especiarias, com ungüentos ideais lá do reino de Deus. É pessoas que vai ter dons de revelação. É pessoas que vai ter dons de libertação. É pessoas que vai ter dom da palavra. É pessoas que vai ter dom de conselho, de entendimento, de serviço ao Senhor. Deus capacita cada um com os dons espirituais para que nós possamos chegar ao tempo do chamado de Deus preparado. Porque o preparo do Senhor não é do dia para a noite. É como uma semente, precisa ser regado, precisa de jejum, precisa de oração, precisa se derramar na presença de Deus, precisa se esvaziar de si para ser cheio do Espírito Santo. Quando nós começamos a regar uma semente, seja ela qual for, nós já começamos a idealizar o seu fruto. Nós já começamos a idealizar: eu vou comer, se eu planto uma goiabeira, eu vou começar a imaginar a goiaba que vai sair. Quando Deus começa a plantar uma semente dentro de cada um de nós, Ele já está idealizando o profeta, a profetisa, o pastor, a missionária, o servo, a serva de Deus que você vai ser. Só que muitas das vezes nós não suportamos o processo de crescimento, porque quando a semente está lá debaixo da areia, ela tem que estar morta para si mesmo, morta para a carne, para ela começar a crescer. Tudo que começa a crescer no reino de Deus, primeiro precisa morrer. O que precisa morrer dentro de você? O que você precisa matar dentro de você? Para que essa semente do Evangelho, essa semente da palavra comece a crescer. Porque Deus semeia desde o nascimento. Desde o ventre da sua mãe, Deus já semeou uma palavra de vitória. É profeta, é profetisa, é missionário, é levita, é servente na casa do Senhor. É meu, não é do Satanás, é meu. Só que nós não suportamos o processo de crescimento. Porque no processo de crescimento tem que podar, tem que cortar alguma coisa. E quando nós temos que cortar algo da nossa carne, o orgulho, a soberba, quando nós temos que cortar algo dentro de nós, que temos que lutar contra nós mesmos, nós abandonamos o processo de crescimento no Senhor. Só que Deus diz: vale a pena. Vale a pena morrer para viver para Cristo. Vale a pena sair desse mundo que não tem nada a te oferecer, do banquete do mundo, e começar a viver no palácio do rei, ser submissa ao rei. Esther, a estrutura
dela familiar não era uma das melhores. Ela foi órfã, ela saiu de Jerusalém escrava. O seu tio Mardoqueu começou a cuidar dela. Ela cresceu só ela e o tio. Mas ela tinha 3 coisas importantes. Uma das primeiras características de Esther, ela tinha um relacionamento com Deus. Quando nós não temos relacionamento com Deus, tudo para a gente parece mais difícil. Uma das segundas características de Esther, ela tinha bons conselhos e um mentor que sempre dava os melhores conselhos para ela. E ela era submissa ao seu tio Mardoqueu. E o terceiro, alinhada aos bons conselhos, ela tomava decisões certas. Quando você tem um relacionamento com Deus, uma mentoria, seja um pastor, seja uma amiga, seja um amigo, seja uma mãe, alguém que te dá bons conselhos, e com base nisso você toma boas decisões, o seu caminho vai prosperar. Em 2 Crônicas 20, não precisa ver, mas fala assim: pela manhã cedo se levantou e saiu ao deserto de Tecoa. A sair Jeosafá em pé e disse: ouve-me, ó povo de Deus, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estarais seguro. E crede também nos seus profetas e prosperará. Esther, ela creu no tio Mardoqueu. Você precisa crer em alguém aqui na terra. Você precisa ter boas escolhas de amizades. Você precisa ter uma mentoria boa para poder prosperar. Alinhado com o relacionamento de Deus, você vai chegar a um patamar. Você vai chegar a uma posição de autoridade que Deus te chamou. Deus não te chamou para você ser pisado pelo diabo, mas Ele te chamou para você pisar em cima do diabo. Eis que vos dou toda a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar o meu evangelho. Nós, como cristãos, nós temos que tomar posse dessa autoridade. Nós temos que tomar posse dessa autoridade. Você não foi chamado para ser pisado, mas para pisar em cima. Começa a dizer: Deus, eu quero um relacionamento contigo. Me ensina a ouvir bons conselhos de alguém. Me ensina a ser submisso à tua vontade, submisso à tua vontade. Porque eu quero que meus caminhos prosperem. É muito bom ter um caminho, uma vida próspera, mas tem que pagar o preço para chegar lá. Tem que pagar o preço. E o preço é morrer para si e viver para Cristo. Tem que estar disposto. No versículo 10, Gabriel, 10 e 11. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e de seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Parando por aqui. O pastor, ele sempre fica perto da sua ovelha. Esther estava num palácio. Ela agora estava distante da sua essência. Ela era uma judia, pobre, inocente. E não tinha todo aquele glamour do palácio. Ela estava agora dentro do palácio com 7 jovens servindo a ela. Só que Mordecai estava sempre ali na porta. Sempre ali na porta. Nós, pastores, estamos sempre na porta das ovelhas. Para saber como estão. Para saber a vida que estão vivendo. Porque o nosso desejo é que vocês prosperem. O nosso desejo é que vocês cheguem ao patamar de rei e de rainha de Deus. Quando nós estamos cuidando de vocês, nós queremos dar a nossa vida por vocês. É para que a salvação chegue na sua casa, chegue na sua vida. E daí você possa prosperar para as pessoas. Porque nós não queremos, nós não desejamos que a volta de Jesus venha e vocês fiquem aqui. Não. Jesus não chamou para poder passar nessa tribulação, nesse meio de guerra, mas é para viver o banquete com Ele lá em cima. Há um banquete nos esperando no reino dos céus. Há um banquete
Há uma santa ceia servida pelo próprio Jesus Cristo, reservado para mim e para você, rei e rainhas do reino de Deus. Só que a magnitude do mundo lá fora, mentira, engano, falsidade. Satanás, ele vem com a aparência de coisas boas. Ele vem com a aparência de ser bonzinho, mas ele traz adultério. Ele traz vício, ele traz destruição da nossa vida. O palácio é dessa forma. O palácio do mundo, nós vemos só o glamour, mas por dentro há calabouços, há cadeias, há grilhões esperando. Quando nós estamos num patamar de rei, de rainha, tem muitas pessoas que começam a esquecer da sua autoridade, a esquecer do seu pastor, da sua pastora, a esquecer de pessoas que lhe ajudaram. Só que Satanás, uma das primeiras coisas quando ele tentou a Eva, ele disse: você come dessa fruta e você vai ser como Deus. Ele quer que nós pensamos que sejamos como Deus, tomamos as nossas próprias decisões, sem consultar a ninguém. Adorar a si mesmo, sem consultar ninguém. Trilhar o próprio caminho, sem consultar ninguém. Essa é uma das armadilhas de Satanás. Você não precisa de ninguém. Você precisa só de você mesmo. E aí ele vai te trazer para os calabouços do palácio. Lá onde tem um cheiro ruim do pecado. Onde tem o cheiro ruim da fornicação, do adultério. Ele vai te levar para isso. Para que você seja preso com grilhões. E não possa nunca mais sair de lá. Não se glorie com as coisas do mundo. Mas se glorie no que Deus quer te dar. No que Ele preparou para mim e para você.